Olá, eu sou Janaína Spolidório, professora, criadora de conteúdos didáticos e este é o Origem, podcast que fala sobre a raiz da educação no Brasil e no mundo. Espero que goste do conteúdo que criamos especialmente para você. E vem comigo! Origem. Brown, Pons, Tiger. Proelpsis, Origin, Yen. Origem, com Janaína Spolidório. Olá, querido ouvinte, estou aqui com você novamente em mais um Origem. E dessa vez nós vamos falar sobre o papel do gestor e do professor na educação inclusiva. Porque a gente sabe que o gestor e o professor eles têm um papel fundamental nessa modalidade de ensino, né, que seria a educação inclusiva, mas nem todo mundo consegue compreender estar na pele do outro. Então, muitas vezes a gente vê o professor reclamando do gestor e vice-versa. Então, a intenção desse podcast é tirar algumas dúvidas em relação tanto à educação inclusiva quanto a esse papel desses profissionais para que seja um sucesso essa modalidade de ensino que é inserida dentro do ensino regular. Eu gostaria de lembrar que, como nós estamos num podcast, para quem não conhece essa modalidade de mídia, o podcast é como se fosse um programa de rádio, só que ele é gravado, né? Ele não é ao vivo, e você pode ouvir em qualquer local, pode ser lavando louça, pode ser correndo, pode ser fazendo qualquer outra atividade. Por isso que você não está vendo imagens durante o podcast, né? Porque a intenção dele é ser um áudio. E no podcast de hoje, eu vou começar falando um pouquinho sobre a introdução da educação inclusiva no Brasil. Na verdade, a Lei Brasileira de Inclusão, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela entrou em vigor em 2016 e ela é muito especial, porque ela é uma adaptação da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU. E ela acontece, é um documento da legislação brasileira, e a gente vai tratar nesse documento da acessibilidade, que é uma palavra muito importante para a inclusão, e da inclusão em diferentes aspectos da sociedade, não só da escola. Então, esse documento, essa Lei Brasileira de Inclusão, ela é um marco na nossa educação e a gente tem que dar muito valor a esse documento. Ela é uma vitória, né, que a gente tem e ela trouxe uma porção de avanços e um dos maiores avanços é considerar a pessoa no ambiente. Então, na verdade, o que é inclusivo é o ambiente, não a pessoa em si, né? Então, quando a gente fala agora de educação inclusiva, a gente quer dizer se o ambiente é inclusivo para todos e não se a pessoa está inserida dentro desse ambiente. A gente tem aí um histórico no Brasil de termos relacionados a pessoas com deficiência que foi avançando durante os anos. Então, a gente começou com os termos um pouco mais pejorativos, porque antigamente a gente chamava as pessoas com deficiência de retardado, depois passou a ser excepcional, depois a educação chamava-se especial e agora a gente tem o inclusivo, porque o inclusivo ele remete mais ao ambiente, não à pessoa. Então, a intenção maior é não rotular o indivíduo. Então, quando eu falo sobre um termo inclusivo, eu quero dizer que a inclusão, na verdade, é o ambiente que eu estou preparando para as crianças. Não estou me referindo à pessoa, porque a intenção é tirar esse rótulo da pessoa e trazer para o ambiente. Tentar, ao mínimo, deixar a pessoa se sentindo como um peixe fora d'água, digamos assim. Vocês percebem que termos mais antigos, como retardado e excepcional, atualmente a gente acha que eles são até ofensivos, mas para a época era uma coisa natural, né? Igual quando antigamente também se chamava o síndrome de Down, em vez de falar o nome da síndrome, falava-se que ele era mongoloide. Então, pessoas com mais idade, vão lembrar desse termo. Então, a gente tem aí um avanço de terminologia e vocabulário que deve ser utilizado pelos professores e pessoas da educação também. Uma grande tendência da educação é enxergar cada vez mais ela como inclusiva, em vez de ser especial, porque uma coisa que é especial, ela precisa de uma dedicação diferente. E, na verdade, o que a gente quer dizer é que as metodologias, os espaços e os materiais devem ser capazes de atender a todos, independentemente de qual é a questão que a criança tem. Eles não devem ser elaborados separadamente para as pessoas com deficiência. Lógico que no caso de metodologias, a gente tem alguns casos de síndromes ou de transtornos que a gente precisa de um material adaptado.
Mas daí é o ambiente, a metodologia que vai ser inclusiva àquela situação. Nunca a gente trata como a criança inclusiva à sala, e sim a sala inclusiva à criança. Isso tem que ficar muito claro para todo profissional da educação, porque é essencial perceber que parte do nosso trabalho como profissional é tornar o ambiente inclusivo e não encarar a criança como algo diferente ali dentro. Bom, a gente tem aí algumas categorias de inclusão do ambiente, que elas são relacionadas a possíveis dificuldades motoras, sensoriais ou intelectuais das crianças. Então, é o ambiente adaptado para todos, como eu expliquei. Origem, com Janaína Espolidório. E para falar um pouquinho mais disso, eu trouxe aqui para vocês a Elaine, que vai entrar agora na segunda parte do podcast, que a gente vai falar um pouquinho do papel de gestor, porque a Elaine tem uma experiência bem grande nessa parte, e eu acho que ela pode contribuir enormemente para tirar algumas dúvidas em relação a esse ponto de vista. Então, seja bem-vinda ao podcast, Elaine. Eu vou deixar a palavra com você agora. Lembrando que nós estamos em isolamento nesse momento, então nós tivemos que fazer esse podcast à distância. Portanto, deixo a palavra com a Elaine com um áudio que ela fez especialmente para vocês. Olá, meu nome é Elaine e é um prazer falar com vocês sobre educação. Minha formação ela é toda pautada na área da educação. Fiz magistério, pedagogia, fiz uma pós-graduação em administração de negócios, porque eu queria entender escola como um negócio, como uma gestão de negócios, de pessoas. Fiz uma formação em neuropsicopedagogia, estou atualmente fazendo uma outra formação nessa mesma área, e estou iniciando o mestrado no programa de neurociência e comportamento. Neurociência é uma outra paixão que eu passei a ter. Bom, então, o que acontece na inclusão é que tanto o professor quanto o gestor, eles possuem responsabilidades em relação a essa educação inclusiva. Elaine, em relação ao papel do gestor, quais são as ações ou obstáculos que os gestores podem se deparar quando eles recebem alunos desta modalidade de educação? Eu vejo alguns obstáculos ao receber uma criança de inclusão. Eu quero conversar com vocês sobre 3 que eu considero os principais. O primeiro é o acolhimento do aluno e da família. O gestor precisa ter um olhar muito delicado com esse acolhimento, porque geralmente os pais e os alunos, eles chegam para a gente na escola doídos, sofridos, por outras experiências que tiveram que não foram muito boas, ou por um diagnóstico recebido recentemente que não se sabe como lidar. Mas, em geral, na minha experiência como gestora, foram 23 anos na gestão da rede privada, né? A minha experiência é toda na rede privada, me fez perceber isso. A primeira coisa que os pais precisam é uma atenção e um acolhimento, com muita clareza, sinceridade e de forma verdadeira. Porque o trabalho com a inclusão, ele é uma caixinha de surpresas. Nós podemos ter 10 alunos com TEA no mesmo grau que nós vamos precisar ter 10 formas diferentes de trabalhar. Então, é algo bastante delicado e que a gente nunca está preparado, né? Eu digo que por mais que a gente estude, a gente vai compor o trabalho com essas crianças no decorrer, né? E é um trabalho de altos e baixos, que vai e volta, e isso acaba sendo também um dificultador para todos. O segundo ponto que eu acho importante a ser considerado, mas depois que a criança já está na escola, né, já se matriculou, já é seu aluno, é a adaptação desta criança ao grupo e à escola como um todo. Porque existem algumas questões que precisa ser considerada nesse aspecto. Alunos e professores não sabem como lidar com essa criança. Normalmente, crianças de inclusão, né, que possuem algum transtorno de desenvolvimento, ela é mais arredia, né, ela é mais amedrontada. E se a gente considerar o que eu falei na relação do acolhimento, ela já vem com uma carga de exclusão. Recebi alunos que a minha era a 5ª escola que ele estava passando em 2 anos. Eu tive um aluno que em 2 anos ele já tinha trocava de escola a cada 3 meses, porque as escolas delicadamente convidavam
a sair. Então, a adaptação, eu arrisco a dizer que eu sei que o gestor tem uma série de incumbências, mas a adaptação é um momento que precisa ser olhado de perto. Não sei se pelo gestor, né, se é possível, dependendo do porte da escola, mas o coordenador com certeza precisa acompanhar a adaptação dessa criança, porque não é só a adaptação dela, é a adaptação da criança, da família, do professor e dos outros alunos daquela sala de aula e da escola como um todo. Mas a sala de aula é a que está mais envolvida nesse processo e é também a que vai definir, né, uma parte do sucesso ou não do desenvolvimento dessa criança, que é uma outra questão bastante complexa. E um terceiro ponto que eu levantei é o gerenciamento dessa trilogia: professor, aluno e família. E esse gerenciamento ele deve ser feito pelo coordenador juntamente com o gestor. O meu período de gestão foi gestão em escolas menores, de menor porte, que a gente acaba sendo bastante acessível com o pai, né? O pai tem bastante acesso ao gestor. E é no gestor, que é o primeiro contato dele, que normalmente ele confia e se apoia. Então, acaba sendo também o papel do gestor fazer esse meio de campo. O olhar mais atento, mais delicado, mais cuidadoso tem que ser dado aos alunos. Nós somos os adultos da relação e os alunos também estão passando por experiências novas ao entrar na sala de aula um aluno de inclusão. Porque estratégias de trabalho, até mesmo de conduta, muitas vezes precisam ser mudadas. Por exemplo, uma criança com autismo, vou citar o exemplo do autismo que eu acho que é o que fica mais fácil de ilustrar, né? Ela tem muita sensibilidade auditiva. E se a sala é muito barulhenta, ela vai precisar deixar de ser tão barulhenta. Para que isso aconteça, todos os alunos precisam ver significado para isso. As barreiras, as dificuldades, elas são muitas. Mas eu diria que entre os altos e baixos, a satisfação de você verificar o alinhamento das crianças, a aceitação, o desenvolvimento dessa criança de inclusão, por menor que seja, né, de acordo com as possibilidades, e o empenho de um professor nesse trabalho acaba valendo a pena, apesar de muito difícil. Mais à frente, a gente vai falar um pouquinho do papel do professor, mas aproveitando que estamos falando agora de gestão, muitas vezes nós temos umas frases célebres na educação. Eu digo célebre porque, gente, eu já passei por coisa muito pior do que me relatam e eu nunca precisei, assim, não que eu precisei, mas eu nunca esperei, assim, eu nunca fui a vítima, vamos dizer assim. Eu nunca esperei que alguém resolvesse o problema por mim, porque, afinal de contas, eu estava em uma escola pública, com poucos recursos naquela ocasião, e eu tinha total noção que eu prestei um concurso e eu poderia passar por aquilo. Então, não tem necessidade de eu buscar ajuda em outro lugar, entende? Porque é uma coisa que eu assumi com plena consciência daquilo. Mas tem aquelas frases célebres, assim, né? Do tipo, eu tenho 28 alunos e mais uma inclusão. Mas, na verdade, o que acontece é que naquele ambiente são 30 pessoas, não é 28 alunos e mais uma inclusão. São 28 alunos, um aluno que está dentro da modalidade de inclusão e o professor. Então, são 30 inclusões ali, porque cada um é diferente do outro, cada um vai ter necessidades diferentes. Então, só o fato de uma pessoa falar uma frase assim indica que ela não se sente confortável, que ela quer ajuda, provavelmente do gestor, porque foi ele quem colocou a inclusão na turma. Olha o absurdo da coisa. Então, o papel de vitimização é tão grande que o professor ele atribui a função dele a outras pessoas. Não estou dizendo que ele não deve ter um auxílio, ele deve sim. Mas, na verdade, o jeito como você coloca deixa dessa forma, né? Dizendo que eu tenho tantos alunos e uma inclusão. Então, você está negando que aquele aluno seja parte da sua sala. Eu gostaria de saber, Elaine, qual a sua visão em relação a essa necessidade que o professor tem de um apoio constante do gestor, no caso da inclusão. O professor e o gestor, eles possuem a mesma expectativa nesse apoio? Na maioria das vezes, a visão
do gestor e do professor, elas são bem diferentes. O professor, ele vê no gestor, principalmente da escola privada, o cara que vai colocar aluno para dentro da escola, porque afinal a escola depende de aluno, sem pensar no professor. O gestor cria muitas vezes a ideia de que esse professor vai buscar recursos, mesmo que seja junto ao coordenador, enfim, para fazer um bom trabalho com esta criança de inclusão, mais todos os outros que ele tem. E muitas vezes a gente subentende que o professor tem ideia de como fazer esse trabalho. Mas, na realidade, nem professor e nem gestor sabe como fazer isso. Nós não sabemos como trabalhar com crianças de inclusão. Não tem um pó de pirlim-pim-pim, que a criança chega na escola, faz pirlim-pim-pim e pronto, você começa a saber como trabalhar. Não é assim nem com as crianças que não possuem nenhum transtorno. E aí começam os problemas. Começa o problema de adaptação do professor com a criança, da criança com o professor. Começa o problema da inclusão de fato, porque incluir é você proporcionar as mesmas possibilidades com recursos e estratégias variadas, mas de modo que esta criança participe do grupo, não fique à margem, mas fique dentro do grupo, incluída nele. E essas questões começam a ser complicadores para o desenvolvimento da aula com todos, que existe muita dificuldade por parte dos professores, e me incluo nisso, de, num primeiro momento, conseguir olhar para aquela criança e pensar nela como um componente daquele grupo que precisa de motivação, atividades, estratégias diferentes dos outros para realizar a mesma tarefa que o outro realiza. Aí pode me perguntar, mas Elaine, tem criança que não tem condições de realizar a mesma tarefa que o outro. Claro, não com a mesma dificuldade, mas um exemplo, você vai trabalhar numeração, como a criança de inclusão, você vai trabalhar a mesma contagem, mas de outras formas. Se a gente considerar que cada criança tem características peculiares e tem formas de aprender diferente, e a gente lança mão de estratégias diversificadas e diferenciadas nas aulas de modo a atingir todas as crianças, é muito provável que eu atinja também este aluno de inclusão. E provavelmente, na sala de aula, eu posso ter um aluno oficialmente de inclusão, que tem alguma síndrome, alguma patologia, algo mais visível e comprovado. Mas eu posso ter vários outros que tenham déficit de atenção, que tenham um excesso de timidez, que tenham um excesso de agitação, mas não é TDAH, ou pelo menos não diagnosticado. Se você conhecer a sua sala de aula, fica muito mais fácil de você elaborar estratégias que atinjam todos os alunos sem haver segregação. Porque as estratégias que podem ser favoráveis ao aluno de inclusão, com certeza ela vai ser favorável para outros alunos e, se não for, para a sala toda, né? Então, muitas vezes, o gestor não atinge a expectativa do professor, né, que é dar para o professor todos os recursos possíveis e imagináveis, que ele nem sabe se vai funcionar, mas ele acha que precisa ter, né? E o gestor, por sua vez, tem a expectativa de que o professor tenha um empenho, a dedicação e o interesse para trabalhar da melhor forma com este aluno, incluindo na sala de aula, né? Mas são grandes desafios que a gente tem aí pela frente, junto aos professores, quando você é uma escola que aceita e trabalha com crianças de inclusão. Origem, com Janaína Espolidório. Eu achei bem colocado pela Elaine essa parte da segregação, que eu acho que é exatamente essa palavra que acontece em algumas frases que os professores falam em relação à inclusão, porque encaram aquilo como alguma coisa que está atrapalhando a aula, quando, na verdade,
aquela criança ela precisa do respeito em relação à educação que ela deve receber. E ela também precisa que o professor compreenda que ela é um aluno ali, assim como os demais, que vai ter uma necessidade específica. Mas não é só ela que tem essa necessidade. As outras crianças da sala, elas também podem ter essa necessidade. Então, olhar para aquela criança sem segregar, sem considerar ela diferente ali, é um passo muito grande que todos devem dar. E essa questão do gestor e do professor, eles nunca se entenderem no caso de inclusão, que dá muitos conflitos, é exatamente porque um tem expectativa de algo que o outro não pode dar, que é exatamente o que a Elaine explicou. O gestor, ele vai esperar do professor um bom trabalho em relação a prestar atenção naquela criança, ver quais são os objetivos que ela pode alcançar, ver quais são os recursos possíveis, né, dentro da possibilidade ali da escola e da classe que ele pode utilizar. E o professor, por sua vez, ele espera que o gestor tenha um olhar diferenciado, quer dizer, ele mesmo é a inclusão do gestor, se você for pensar. Então, ele quer que o gestor trate ele diferenciado porque ele está com uma criança que ele considera diferente na sala. Então, ele sente falta dessa atenção, ele se sente sozinho. Ao mesmo tempo, o gestor tem aquela expectativa que ele colocou a confiança no professor em relação à inclusão que ele praticamente dedicou àquele professor, né? Então, não é à toa que um professor recebe uma inclusão. Sempre tem algum critério do gestor. É bom pensar sempre nisso, no papel do outro, porque cada um tem o seu papel na inclusão. E como a gente falou do papel do gestor, a gente também vai falar do papel do professor, e o que acontece é o que eu vou falar aqui, o que eu já falei em quase todos os outros podcasts, que é em relação à formação. Nós, professores no Brasil, nós não somos formados nem para entender a sala de aula real. Você imagina uma sala de aula inclusiva, com ambiente inclusivo, e pode receber ou não uma pessoa com necessidades especiais, que agora, como eu expliquei para vocês, não se chama mais necessidades especiais, porque a gente não quer rotular. Então, é uma criança com outro perfil, na verdade. Essa formação que nós recebemos não tem uma aula específica nem para explicar aquele aluno que não tem atenção na aula, mas não tem nenhum transtorno, nenhuma síndrome, nenhum problema biológico. Você imagina a nossa formação em relação a isso no que diz respeito à inclusão. Então, eu vou perguntar agora para a Elaine sobre essa deficiência, porque o que acontece é que a Elaine ela trabalha também com a formação de professores. Então, Elaine, sobre essa deficiência que nós temos hoje na formação do professor, na verdade, hoje e sempre, né? O gestor sente esse impacto dela? E em quais momentos que o gestor sente esse impacto da deficiente formação do professor no Brasil? É um assunto que eu gosto muito, mas que ele me entristece, me incomoda, porque, de fato, no meu entendimento, o professor não sai do curso de pedagogia nem preparado para dar aula para as crianças típicas, né, ditas sem nenhum transtorno ou dificuldade, ainda mais para a criança que possui alguma dificuldade. E isso é visível quando você chama o professor na sua sala e comunica a ele que a partir de tal data ele vai ter um aluno de inclusão. Muitas vezes você apresenta o laudo, você conversa sobre o que você conversou com a mãe e você percebe uma falta do conhecimento, até de como buscar essas ferramentas. A formação que nós temos hoje é uma formação rasa, com muita teoria inútil e nada de prática útil. A prática, o professor, ela vai ser dada quando ele for jogado aos leões no chão da escola, lá, com professores, com outros colegas, mas com coordenadores atarefados que nem sempre vai poder dar a atenção necessária. Eu falo que escola, como a gente trabalha com produto vivo, não dá para você apertar um botãozinho para desligar, para o professor poder fazer a formação, né, o treinamento, e depois ir para a sala de aula. Normalmente, salvo o professor que entra no começo do ano, mas o professor que entra no decorrer do ano, ele é
colocado na cova dos leões lá. Ele é colocado no jogo, com o jogo já rolando, né? E ele precisa conseguir entender a regra, saber com quem está a bola, pegar a bola e fazer o gol. Nesse contexto, um aluno de inclusão colocado lá vai servir para deixar o professor com mais dificuldade ainda, porque ele não tem esta formação. O estágio que é feito para o curso de pedagogia, e mesmo na época que eu fiz estágio, ele serve para você cobrir buraco de professor que faltou, mas não para você sentir na pele a prática. Para você sentir na pele a prática, você tem que praticar. E praticar como estagiário é diferente de você praticar como professor. Se nós tivéssemos estagiários, né, enquanto estão cursando, poderem aplicar o que eles têm de teoria na prática do som da escola, a minha crença é que teríamos professores muito mais formados. Eu tenho uma teoria: se nós fizéssemos um curso de pedagogia de 4 anos, mais 1 ano de especialização para quem quisesse trabalhar com inclusão, aonde você teria aula teórica 3 vezes por semana e aula prática no chão da escola, lá onde você seria um estagiário de escola pública, né? Você auxiliaria os professores da sala durante todo o processo de formação. Eu creio que nós teremos professores melhores formados. E um outro ponto que há uns anos atrás eu vi um pesquisador estava falando sobre a falta de interesse das pessoas em fazerem pedagogia. E ele constatou na pesquisa dele que 97% das pessoas que entram no curso de pedagogia são as piores notas do Enem. Então, a pedagogia é a última alternativa de escolha profissional. E se você é a última alternativa de escolha profissional, isso quer dizer que não foi uma escolha feita por vocação, por vontade, com o coração, com o interesse. Foi o que tinha para hoje. E para a educação não basta o que tem para hoje. Para a educação, nós precisamos de pessoas com habilidades, competência e vontade. Como vocês percebem pela fala da Elaine, ela tem bastante experiência com essa parte de professor, na formação dos professores, né? Que ela dá muitas formações e ela tem contato com vários tipos de professores. A gente tem essa deficiência, mas uma coisa importante sobre o papel de professor na inclusão é que ele assume uma sala. Quando você assume uma sala, você assume aquela sala naquela escola sabendo que você vai assumir também as adversidades que estarão ali. Então, tem classes, por exemplo, que não tem, né, uma inclusão. Elas não são com ambiente inclusivo, porque não tem uma criança com alguma necessidade diferente ali. Mas essa sala, ela dá muito mais trabalho, imensamente mais, do que uma sala regular. Porque, infelizmente, a nossa formação, ela acaba sendo muito deficiente. E daí, no caso, quem é deficiente aqui, quem é inclusiva, é a nossa formação. Então, o papel do professor é assumir a sala juntamente com o que vem dentro dessa sala. Se você assume uma responsabilidade, isso significa que você vai assumir também o papel de ir atrás de recursos. Não é porque o gestor e o coordenador estão ali que é papel deles buscar esses recursos, não. Esse é um papel do professor. Outras profissões, elas também têm adversidades. É que a gente sempre acha que o professor é a vítima, porque infelizmente no Brasil o professor ele é muito desvalorizado. E eu acho que eu vou até fazer um podcast sobre a desvalorização qualquer dia, porque eu acho que é uma questão que todo mundo precisa começar a olhar melhor. E a gente tem essa desvalorização, começando pela formação, porque nós não estamos cientes do nosso poder e nós não estamos cientes do quanto nós fazemos pela sociedade. Na verdade, nós somos criados para ser vítimas dela. Então, como a Elaine falou, a pior nota em relação às outras faculdades é aquele ser que vai fazer a faculdade porque ele espera ter 2 férias por ano. E, na verdade, isso não vai acontecer porque ele vai ter que dobrar o período
e pode ocorrer dele estar numa escola particular e numa pública, ele nunca mais vai ter férias, que já aconteceu isso comigo. Na época que eu estava na escola particular e na pública ao mesmo tempo, eu tinha férias na particular em julho e férias na pública em janeiro. Isso significa que em julho eu continuava trabalhando na pública e em janeiro eu continuava trabalhando na particular. Então era uma ilusão essa questão de 2 férias por ano. Aliás, uma série de coisas que são vinculadas a, vamos dizer, benefícios da profissão de professor, elas não existem. A gente tem a diversidade igual a qualquer outra profissão. A gente tem as diversidades como o médico tem, como o engenheiro tem, como o empresário tem. Só que o modo como a gente lida com essas adversidades é que é diferenciado e a gente precisa começar a mudar essa postura. O papel do professor no final, em relação à inclusão, é adaptar o que for necessário em sala de aula para poder tornar o ambiente inclusivo e sempre buscar a ajuda dos pais. Você precisa dos pais ali porque eles têm contato com os terapeutas. Nem sempre os terapeutas vão ir na escola para contar para você. Não adianta você ficar esperando. Uma coisa que eu aprendi muito na escola é você nunca esperar dos outros. Você faz o que você consegue. E não precisa se sentir culpado por isso, porque você fez seu papel. Então, o papel do professor é tentar encontrar essa ajuda dos pais e adaptar os materiais o máximo possível. Ponto. O papel do professor não é ficar esperando que outras pessoas resolvam coisas da sala dele. Porque a sala dele é uma coisa que ele assumiu, certo? Eu gostaria de perguntar para a Elaine se ela tem alguma coisa a acrescentar em relação ao papel do professor na educação inclusiva. E daí a gente já fecha essa parte do podcast de hoje. Eu não consigo enxergar no Brasil uma educação inclusiva, porque apesar de ter leis e normas e regras que procuram orientar e direcionar, elas ficam no papel. Você entra numa escola, seja ela pública ou privada, que tenha crianças de inclusão, se você ficar meia hora observando, você vai verificar que essa criança, na maioria das vezes, está indo cumprir horário e cumprir a exigência legal que é de obrigatoriedade de escolaridade. São poucas as escolas que conseguem fazer um trabalho efetivo de inclusão com todas as crianças de inclusão. Que incluir é incluir todos, não é alguns, né? Aquele aluno de inclusão que não tem problema comportamental, que é aquele aluno que fica quieto na sala, que quando dá, o professor dá atenção, quando não dá, tudo bem, porque ele é de inclusão. E se não desenvolver direito pedagógico, eu tenho muitas justificativas para isso. Então, de fato, eu não consigo enxergar inclusão no Brasil. Tem falas bonitas, escritas bonitas, legislação que diz que contempla, mas eu questiono com os meus professores, os quais eu faço formação. Sinceramente falando, existe inclusão na sua escola? Você tem um trabalho direcionado onde a equipe pedagógica discute sobre ele, tem por objetivo ter um resultado de fato lá na frente, entregar um bom produto para esta criança, para este pai, para essa sociedade? Será que nós sabemos o que deve de fato ser feito? Estava pensando sobre inclusão e fui dar uma olhada na BNCC, que não contempla diretamente a inclusão, mas em muitos itens a proposta de trabalho é uma proposta ampla, né? A base permitiria um pensar mais aberto para contemplar também os alunos de inclusão. E a minha pergunta, será que conseguimos ter esse pensamento? Eu estou vendo todo mundo bater tanta cabeça em relação à BNCC, não se fala a mesma língua. Então, se não se fala a mesma língua, tendo a oportunidade de repensar a educação, não conseguimos falar a mesma língua, pensando em crianças sem grandes dificuldades, será que vamos conseguir incluir nessa língua que já não é falada corretamente esses alunos de inclusão? Eu sei que nós estamos aqui falando de inclusão pensando em transtornos do neurodesenvolvimento, geralmente. Mas eu gosto de deixar claro que não é só isso. E mais um ponto relevante que eu quero
colocar é que será que algumas crianças que não têm diagnóstico, que no olhar do professor, da escola, da equipe, do gestor, enfim, é uma criança que pode ter algum problema, né? E será que esse problema dela, né, pode ter um problema de aprendizagem, por exemplo, mas será que o problema dela é de aprendizagem, porque ela tem alguma dificuldade, ou seja ela de aprender alguma coisa, ou comportamental? Mas será que essa criança, eu questiono os professores o seguinte, será que essa criança ela tem problema de aprendizagem ou problema de ensinagem? Será que se a gente mudar a forma de ensinar, que todo mundo sabe, que já passou da hora disso, será que a gente não consegue incluir muito mais criança? Então, para mim, não existe relação de educação inclusiva no Brasil, porque não existe educação inclusiva no Brasil ainda, né? Eu luto para que tenha, eu espero conseguir ver isso ainda. Bom, se vocês prestarem bem atenção nessa última fala da Elaine, vocês vão perceber que tem uma questão muito forte em relação ao olhar do professor mesmo. Então, será que se mudar a forma de olhar para as crianças, em geral, nessa mudança, será que nós conseguimos abranger mais a aprendizagem delas? Porque muitas vezes a metodologia do professor está centrada nele. Então, é o que ele acha que a criança vai aprender, como ele acha que ela vai aprender. E o que a gente tem que começar a pensar é em quais são as habilidades e competências que essa criança precisa alcançar, independentemente se ela é de inclusão ou não. Porque quem faz o ambiente da sala de aula é o professor. E a proposta que a gente tem agora é que o ambiente seja inclusivo, lembrando do que eu falei no começo do podcast. Então, assim, várias falas muito legais nesse podcast em relação ao papel do gestor e do professor na educação inclusiva. E eu quero que você até ouça novamente para poder refletir sobre a prática, porque é muito grave quando a gente tem uma criança colocada de escanteio numa sala, porque a gente acha que não tem recursos ou porque a gente acha que não tem capacidade. Será que não está na hora da gente assumir o nosso papel como professor e mostrar que somos bons profissionais, cuidando daquela criança com maior carinho, com maior atenção e nos colocando, sim, como profissionais que devem ser valorizados? Porque quanto mais a gente se vitimiza, mais a gente é desvalorizado. Se você mostra o serviço, se você mostra que é capaz, você demonstra que você merece um aumento de salário, um maior reconhecimento. Então, você mostra que você está ali para o trabalho que te foi atribuído. Bom, como vocês devem ter percebido, o assunto de inclusão é um assunto cheio de detalhes e a gente acabou fazendo um podcast um pouco mais longo na parte do debate, do conteúdo e coisa e tal. Então, o que a gente vai fazer? Este podcast ainda teria a parte das perguntas dos seguidores e algumas curiosidades sobre a inclusão. Então, a gente vai fazer uma segunda parte para poder complementar este podcast. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje e vejo vocês na parte 2, eu e a Elaine. Orihen. Brown. Pons. Tiger. Proelpsis. Origin. Ien. Origem, com Janaína Espolidório.